Uma boa noite para todos vocês. Queremos saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los, mesmo em casa, para vocês abrirem as Escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículos 16 e o 36. O texto diz assim: Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Na vida dos discípulos, no quadro da sexta-feira, não há mais horizonte, não há mais a certeza da presença marcante de Jesus ao lado dos seus discípulos. Nessa sexta-feira, ao meio-dia, quem aparentemente está vencendo é a covardia de Pilatos. Quem é o triunfante é o sacerdote pobre e miserável chamado Caifás. Sexta-feira, ao meio-dia, quem aparentemente vence é a traição de Judas Iscariotes com um preço pago pelo mestre por 30 moedas de prata. Quem vence aparentemente nessa sexta-feira é a tristeza, a dor. Quem vence aparentemente nessa sexta-feira é a morte. Chegam 3 horas da tarde e as perspectivas e ideias estão se esvaindo da realidade dos discípulos de Jesus. Imaginemos a tristeza de homens e mulheres que ouviram as palavras doces e profundas do Mestre, que andaram ao lado dele, que conviveram com ele, e agora ele está morto numa cruz. A verdade é que quando nós enfrentamos os dias mais escuros, nebulosos, terríveis e difíceis da nossa vida, a gente pode imaginar um pouco da dureza que foi para os discípulos quando eles viram o mestre deles morto naquela cruz do Calvário. A sexta-feira da morte é dura demais e triste para a realidade humana. Quando passamos pelas dores, tristezas na vida, nos lembramos da sexta-feira às 3 horas da tarde. Nos lembramos das perdas angustiantes que são partes da nossa existência. Lembramos-nos da perda dos sonhos e desejos do coração. Na sexta-feira, à tarde, nós percebemos o quanto nos tornamos preocupados e ansiosos, apegados às coisas que buscamos para a solução da nossa dor. É assim que se encontram esses dois discípulos na tarde de domingo daquela Páscoa, na caminhada para Emaús, pois a cabeça deles está voltada para a aparente derrota da sexta-feira. Eles vão pelo caminho conversando sobre aqueles acontecimentos daqueles dias e dizem para uma pessoa que eles esperavam que Jesus remisse a Israel. Só que isso parece que não aconteceu. Daí nós tiramos algumas lições para a nossa vida. A sexta-feira já passou. Vivamos a realidade da ressurreição de Cristo. Vejam que o texto afirma no versículo de número 17. Eles pararam com o rosto entristecido. Pensem nessa caminhada. Duas pessoas estão juntas nesse trajeto. Pode-se ver pela maneira como caminham que não estão felizes. Os seus rostos estão curvados, as faces abatidas e os movimentos vagarosos. Eles não olham um para o outro. Uma vez por outra emitem uma palavra, mas as suas palavras não estão dirigidas ao outro. Elas desapareceram no ar como sons inúteis. Apesar de seguirem um caminho, parecem não terem mais objetivo. Eles regressam à sua casa, mas a sua casa deixou de ser. A casa se tornou o vazio, a desilusão e o desespero.
Dificilmente podem imaginar que apenas há uns anos atrás conheceram alguém que tinha mudado a vida deles, alguém que tinha radicalmente interrompido as suas rotinas diárias e tinha trazido uma nova vitalidade a cada parte da sua existência. Eles tinham deixado a aldeia e agora, seguindo aquele estranho e os seus amigos, eles descobriram toda uma nova realidade por detrás do véu das suas atividades normais. Uma realidade na qual o perdão, a cura e o amor deixaram de ser meras palavras, mas poderes que tocavam o mais profundo núcleo da sua humanidade. O estranho de Nazaré tinha feito tudo novo para eles. Ele tinha transformado esses homens em pessoas para quem o mundo não era mais um fardo, mais um desafio, não mais um campo de armadilhas, mas um lugar de oportunidades sem fim. Esse estranho tinha trazido a alegria e a paz à sua experiência diária. Tinha transformado a vida deles numa dança. Agora, então, depois de todos os acontecimentos, ele está morto. O seu corpo, que tinha radiado luz, tinha destruído sob as mãos dos seus torturadores. Ao caminharem em direção a Emaús, no encontro com eles, Jesus lhes falou acerca do tema central do Velho Testamento. Tudo ao seu respeito, tudo o que aconteceria com ele. Vejam que eles estão meio que sem acreditar no que Jesus dissera para eles antes de ir ao Calvário. E nos versículos 21 a 23, vemos o tamanho da incredulidade presente no coração deles. O texto diz: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel. E além de tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Eu fico imaginando as diversas situações da nossa vida e o quanto agimos da mesma maneira que esses discípulos. Às vezes parece que não acreditamos mais no poder de Deus diante das lutas e das dificuldades. E também quando estamos bem. Por quê? Porque quando estamos em dificuldades, por vezes dizemos: não oraremos mais, porque Deus não responderá mesmo. Não acreditaremos mais que Ele faça alguma coisa por nós. E quando estamos bem também, seja emocionalmente ou financeiramente, porque às vezes nos esquecemos de que quem deu essa situação favorável foi o Senhor. A grande verdade é que vivemos sempre envolvidos com as nossas perdas da sexta-feira da morte. Somos incrédulos na perspectiva do domingo da realidade da ressurreição. De muitas formas, nós somos como esses dois homens no caminho de Emaús. Sabemos quando ousamos olhar para o centro do nosso ser e encontrar aí a nossa perdição. Não estaremos perdidos também? Se existe alguma palavra que resume bem a nossa dor, é a palavra perda. Perdemos tanto. Às vezes até parece que a vida é apenas uma série de perdas. Qual é então a solução para a incredulidade, da insensibilidade e a perda da sexta-feira? A solução está no versículo de número 25, porque vem a reação de Jesus diante da incredulidade dos seus servos. Eles ouviram tudo acerca do ministério do Senhor Jesus, eles sabiam de tudo, mas eles precisavam ver para crer. E Jesus diz nos versículos 25 e 26, ó nécios, ó tolos e tardios de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram.
Porventura, não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? No versículo 31 diz algo profundo: abriram-se-lhes os olhos e o reconheceram. Eu creio que a fonte para crermos naquilo que é aparentemente impossível está na pessoa de Cristo, está no toque que Ele mesmo dá em nós, para que creiamos na ação dEle. A solução para a incredulidade, da insensibilidade da sexta-feira está na realidade de quando somos tocados pelo Senhor Jesus. Então, são abertos os nossos olhos interiores para um mundo de esperança, porque o domingo da ressurreição está patente no nosso coração, ele é real. Quando Jesus chama os seus discípulos de nécios, tardios para crer, ele quer destruir a barreira do medo e da estreiteza e conduzi-los para um conhecimento maior. Quando Jesus os chama de nécios, há o desejo de que eles deixem de lamentar as perdas da sexta-feira, pois esse momento já foi substituído pela esperança do domingo da ressurreição. Vejam que o versículo 16 diz que os olhos deles estavam como que fechados. E no versículo 31 diz que eles foram abertos. Os seus olhos foram abertos. Gente, se Deus não agir no nosso coração para crer, ficamos do mesmo modo que os discípulos. Como o texto de Marcos registra no capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Precisamos dia a dia fazer o mesmo que aquele homem que tinha um filho lunático, ele fez quando o Senhor Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E aquele homem, caindo em lágrimas diante do mestre, se prostrando, ele disse: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Só depois que os olhos dos discípulos foram abertos, é que eles puderam dizer: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Jesus está conosco nas sextas-feiras da paixão e no domingo da ressurreição. Ele está conosco na hora da dor, mas Ele está conosco na hora da ressurreição, na hora da vida, porque Ele é a vida. Segunda lição que nós vemos nesse texto: vivamos o significado da ressurreição, paz, presença e redenção. Olhem só, Jesus agora se apresenta aos seus discípulos como o ressurreto dentre os mortos e os saúda dizendo no versículo 36, paz seja convosco. Jesus mostra que, de fato, Ele é e diz para eles o tocarem. Depois eles comem com Jesus e Jesus fala acerca dele, daquilo que estava escrito sobre o que aconteceria com ele nas Sagradas Escrituras. Então o texto diz que se abriu o entendimento deles para compreenderem as Escrituras. No versículo de número 48, Jesus disse que eles eram testemunhas destas coisas extraordinárias que aconteceram com ele. Os discípulos estavam incumbidos de anunciar o que aconteceu na vida de Jesus e também o que aconteceu na vida deles. Como podemos viver os efeitos da ressurreição do nosso Senhor e Salvador? No lugar do sorriso e das lágrimas que experimentamos a graça de proclamarmos a ressurreição de Jesus. É aqui onde deixamos de ser
tardios, nécios de coração, e temos os nossos olhos abertos para compreendermos que este é o local onde os eleitos de Deus pertencem à casa do Pai. Aqui se reúne a família de Deus, aqui onde não tem uma única casa, mas a casa da morada do Pai, da família, da comunidade do povo de Deus, o lugar onde proclamamos a vitória do Senhor Jesus sobre a cruz. Jesus morreu, mas também ressuscitou. Esse é um presente divino para nós, e Ele nos saúda, trazendo a sua paz, que excede todo o entendimento e guarda o nosso coração. Temos a presença amorosa dele em todos os dias da nossa vida, e temos a graça da redenção nele. Ele nos amou na cruz e nos redimiu para todo o sempre. Quando celebramos essa ressurreição maravilhosa do nosso Senhor Jesus, vemos a comunhão respirando na comunidade, Cristo vivendo em nós. A comunhão faz com que olhemos uns para os outros e falemos uns aos outros, não sobre as últimas notícias, mas sobre aquele que caminha conosco, Jesus Cristo de Nazaré. Nós nos descobrimos uns aos outros como pessoas que se pertencem, porque cada um de nós pertence agora a Ele, por causa do sacrifício e da ressurreição dele. A comunhão com Jesus significa se tornar como ele. Com ele somos pregados na cruz, com ele somos deitados no túmulo, com ele somos ressuscitados para acompanhar viajantes perdidos na sua jornada. Jesus Cristo de Nazaré morreu e ressuscitou para trazer vida e vida em abundância para o nosso coração. Louvado e engrandecido seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ressuscitou e está vivo dentro de nós. Por favor, curvem a cabeça e falemos mais uma vez com o eterno Deus. Deus bendito, obrigado pela paz no coração que tu dás a nós hoje, porque um dia o Senhor foi até a cruz do Calvário, padeceu, sofreu, lá morreu em nosso lugar, mas ao terceiro dia ressuscitou, e hoje tu estás assentado à destra do trono do Pai e intercede por nós, trazendo essa paz, trazendo essa presença viva em nós e trazendo redenção para o nosso coração. Louvado e engrandecido seja o teu precioso nome, ó Jesus Cristo de Nazaré, porque um dia tu nos amaste na cruz do Calvário, se entregando ali por nós e trazendo redenção para o nosso coração. Agradecemos ao Senhor por tão grande sacrifício. É no teu nome, ó Jesus, que nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês.